Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Caroline Paiva e hoje estou aqui para falar com vocês sobre esse livro, Conhecimento e Crença Cristã, do Alvin Plantinga. Bom, para começar, sobre o que vai se tratar esse livro? Bom, é uma defesa da fé. Então, o Alvin, quem ele é? O Alvin, ele é um professor emérito da Universidade de Notre Dame. Ele é autor de outros títulos relacionados à defesa da fé, inclusive sobre Deus, a liberdade e o mal, o problema do mal, e o naturalismo e a religião, naturalismo, religião e ciência, e outros livros nessa temática. Bom, esse livro, podemos dividir ele por assunto. Ele vai tratar primeiramente ele vai nos dizer de onde ele está partindo, né? Então ele vai apresentar o que é o fundacionismo clássico, quais os tipos de crenças que, segundo o fundacionismo clássico, podem ser verdadeiras. Ele vai discutir se nós podemos pensar sobre Deus ou não. Ele também vai apresentar um modelo que ele criou para a defesa da fé, que é o modelo Aquino e Calvino, que ele vai chamar aqui. E ele também vai falar de algumas oposições, algumas objeções ateístas contra a fé cristã. Para isso, um dos principais argumentos que ele vai trazer aqui, que ele vai apresentar, é o argumento do Marx e do Dr. Freud. Então, para começar, o que é esse fundacionismo clássico, né? O fundacionismo clássico, ele vai dizer em que tipo de crença você pode crer, né? Então, para você dizer que uma crença é verdadeira, ela tem que estar baseada nesses 3 pré-requisitos que eles vão colocar. Ela tem que ser uma crença auto-evidente, como 2 mais 2 é igual a 4, ou ela tem que ser uma crença evidente para os sentidos, por exemplo, estou vendo aquela árvore, estou vendo um gato, estou sentindo o cheiro de algo, assim. Ou ela é uma crença incorrigível. Uma crença incorrigível é aquela que você diz que eu estou bem, eu estou feliz, não, eu estou mal, eu estou triste. Então você não pode dizer para a pessoa, você não pode negar aquilo, né? E justamente o Alvin, ele vai dizer que a crença cristã, ela pode se basear para ser verdadeira exatamente na crença incorrigível, que não tem como você provar ao contrário do que aquela pessoa está falando. Se aquela pessoa fala, eu estou me sentindo feliz, eu estou me sentindo triste, não tem como você dizer para ela, olha, você não está triste, olha, você não está feliz, olha, você não está com dor. E da mesma forma que alguém pode dizer, eu estou com dor, ou eu estou feliz, a pessoa pode dizer, eu sinto Deus. E não tem como você dizer que não. Não tem como a pessoa falar assim, não, você não sente Deus. E isso entraria, no caso, na questão de fenomenologia. O que é fenomenologia nesse caso aqui, esse nome que parece ser difícil? Quer dizer que independente do que eu sinto, o que importa é a experiência, né? Nesse caso aqui ele está ressaltando a experiência, né? E ele também vai trazer a questão de que se a gente pode ou não pensar em Deus, que o primeiro capítulo vai se tratar disso, né? Então o título do primeiro capítulo é exatamente isso. Podemos falar e pensar a respeito de Deus? Então ele vai apresentar que alguns ateístas vão usar a teoria do Kant, que tem a questão do númeno e do fenômeno, que ele vai dividir entre as coisas que nós podemos conhecer, que são as coisas observáveis, e as coisas que são em si mesmo. Então, para Kant, nós não podemos conhecer Deus, né? Os ateístas vão usar isso, porque a nossa mente é limitada, então nós não conseguimos ir além, nós não conseguimos chegar em Deus, por isso que nós não podemos pensar sobre Deus. Mas o Alvin vai falar, bom, se eu estou dizendo que eu não posso pensar em Deus, significa que eu já estou pensando. Ele também vai apresentar algumas objeções, né, algumas oposições contra a fé cristã. Isso vai entrar o pluralismo religioso, por exemplo. Ele vai falar assim, mas dizem, né, se existem tantas religiões no mundo, por que a cristã é verdadeira? A religião cristã é verdadeira? Não pode ser verdadeira, os ateístas vão dizer, porque existe um pluralismo religioso. Ele vai citar uma coisa muito engraçada, ele vai dizer, mas existem várias raças de cães no mundo, por que eu não posso dizer que aquele cão não existe? Só porque existe mais de uma raça. Então ele vai trazer essas oposições. Outras oposições que ele vai apresentar aqui, a crítica bíblica histórica também. A crítica bíblica histórica, né,
tem algumas bizarrices, né? Tipo que Jesus era um homem qualquer que casou, né? Ele cita aqui o Jesus e o enigma dos rolos dos mar mortos, que fala que Jesus foi sepultado em uma caverna, ele realmente não morreu, foi reanimado por Simão, o mago, casou-se com Maria Madalena, fixou residência, teve 3 filhos, divorciou-se e por fim morreu em Roma. Então ele vai apresentar todas essas questões aqui. E ele vai apresentar também a questão mais marcante do Marx e do Dr. Freud, né? Então, o Marx diz que nós não podemos crer em Deus porque aquele que diz que crer em Deus, ele tem algum problema, alguma deficiência cognitiva. E ele funciona de forma disfuncional, a mente dele funciona de forma disfuncional, porque ele falou que uma pessoa sadia, uma pessoa que está com um raciocínio sadio, ele vai olhar para o mundo e vai ver que existe só matéria, que não existe nada além da matéria. Então, aquele famoso materialismo aqui, que é o que ele vai citar. Então, se você crê em Deus, é porque você tem uma disfunção cognitiva. Ou seja, ele está te chamando de... Bom, vocês sabem, né? Então, não tem como você ser marxista e ser cristão, né? Ele vai citar aqui o Marx, né? A ideia de Marx é que a religião surge da consciência pervertida do mundo. A crença religiosa consiste igualmente no resultado e na manifestação de um mau funcionamento cognitivo ou disfunção, a falta de saúde mental ou emocional. Essa disfunção cognitiva se deve à disfunção social por viver em um ambiente disfuncional e perverso. Poderes cognitivos do crente não funcionam com propriedade, eles não funcionam em uma situação saudável. Se o seu equipamento cognitivo funcionasse propriamente, por exemplo, se ele funcionasse de modo mais parecido com o equipamento cognitivo de Marx, o crente não se encontraria sob o encanto dessa ilusão. Em vez disso, ele veria o mundo, o nosso lugar, nele com a compreensão clara de que estamos sós e que qualquer conforto e ajuda teria de vir de nós mesmos. Outra oposição que ele vai dar aqui, muito famosa, é a do Dr. Freud, né? Que o Dr. Freud vai falar que somente as pessoas fracas, né? Somente os fracos inventam um Deus para consolá-los, né? Então ele vai falar que a crença em Deus é uma realização de desejo, né? Não é a primeira vez que o Dr. Freud levanta teorias que critiquem ou que são opostas, que vão contra o cristianismo ou o judaísmo, né? É o caso da obra dele Totem e Tabu. O tabu é, no caso, vou colocar a palavra aqui, e o totem seria um palanque assim, gigante, que seria a representação de Deus, mas nesse livro ele vai dizer que o judaísmo, no caso ali, com a cultura judaica cristã, ela é um freio moral para o homem, então ele não pode cometer esse tabu, ele não pode fazer esse tabu, embora ele queira realizar esse desejo, e o totem impede ele. Então o totem, que é o Deus, é como se fosse refreando esse desejo do homem, né? Já que essa crítica que o Alvin apresenta, o Freud traz o cristianismo como uma realização de desejo, porque você é uma pessoa fraca, você é uma pessoa que precisa inventar um Deus para um mundo horrível. Então ele vai dizer assim, a ideia do Freud é que a crença em Deus surge do mecanismo psicológico chamado por ele realização de desejo, ou pensamento ilusório. A natureza se levanta contra nós de forma fria e impiedosa, implacável, cega quanto à nossa necessidade de vontade. Ela gera dano, medo e dor. No fim, demanda a nossa morte. Paralisados e atemorizados, inventamos de modo inconsciente, óbvio. Lembre-se que o Freud trabalha muito com o inconsciente. Nós inventamos um Pai Celestial que excede os pais terrenos em poder e conhecimento, em bondade e benevolência. A alternativa seria cair em depressão, estupor, paralisia e por fim morrer. Portanto, de acordo com Freud, a crença em Deus é uma ilusão, algo que surge do mecanismo de realização de desejo. Então ele vai trazer essas oposições aqui. E voltando ao fundacionismo clássico, é como que eu posso provar, né? Como que ele vai provar que a crença em Deus ela é verdadeira sim, ela é justificável sim e ela é fundamentada sim. Ele vai usar que a crença em Deus ela é nesse modo incorrigível, que não tem como eu dizer para você que você não crê em Deus. Ele também vai explicar
que toda essa visão de que só aquilo que pode ser provado cientificamente é que é verdadeiro vem do Augusto Comte. Então, Augusto Comte ele faz uma separação, que é um filósofo, né? Augusto Comte é um filósofo, faz uma separação dos níveis de conhecimento, vamos dizer assim. Então, a infância seria a fase que a pessoa acredita na religião, a adolescência seria a fase que a pessoa acredita na filosofia, e a maturidade, a fase adulta, seria a fase que a pessoa acredita na ciência. Então, ele vai separar assim. Então, só aquilo que pode ser provado, pode ser comprovado cientificamente é o que é verdadeiro, mas nós sabemos que Deus não cabe numa lupa de um laboratório, não pode ser observado, então não tem como provar Deus dessa maneira. Por isso, o Alvin vai partir para essa questão da crença incorrigível, que não tem como você dizer para uma pessoa, olha, você não está sentindo. Se a pessoa pode dizer que está feliz ou está triste, ela pode dizer, eu sinto Deus também. Para isso, ele vai criar um modelo, que se chama modelo Aquino Calvino. Por quê? Porque Tomás de Aquino vai dizer que todo ser humano ele nasce com algo já de Deus, algo desejando Deus, ele tem isso por natureza dentro dele. E o Calvino vai chamar isso de senso divinitatis, acho que é assim, o patis que fala. Que a pessoa também, ela nasce já com isso, mas o pecado, ele corrompe isso. O pecado, ele impede que isso funcione de maneira correta, né? Até eu separei aqui uma parte em que ele fala sobre isso, né? Que a descrença em Deus é resultado do pecado e visa suprimir a verdade. Então, se a pessoa, como a gente caiu e por conta do pecado, esse senso divino ele também foi afetado. Esse senso que nasce em nós também foi afetado, né? Que são os nossos vícios, são a inveja, o ódio, que faz com que nós venhamos nos afastar de Deus. Então, com a queda, os nossos amores, eles ficaram tortos, como se fosse isso. E ele vai falar isso na página 104, né? Então, Deus, certamente, se Deus nos criou, ele ia nos criar para conhecê-lo. Então, não tem como nós cremos que Deus nos criou, então nós cremos que nós podemos crer nele, tipo isso. Mas é um livro muito bom, é um livro que vale a pena ser lido. Na época que eu li, todo esse conhecimento que eu compartilhei aqui não vem das minhas ideias, não vem de mim. Eu li esse livro no curso Klaus, que é do professor, mestre, doutor Daniel Lopes, que também é pastor. E lá ele deu uma aula, 3 aulas lá explicando esse livro, antes mesmo de eu comprar, porque na época não tinha como eu comprar o livro. Então eu fiz o curso, mas não tinha comprado o livro para ler. E depois eu fui ler, e foi assim um livro que bastante dificultoso assim para ler, para compreender, porque exige que você tenha algum conhecimento filosófico. Não exige, né? Mas assim, se você tiver, quanto mais conhecimento de filosofia você tiver, melhor você vai entender esse livro com certeza, né? No começo ele já assusta, porque ele começa colocando algumas questões de A, B e B igual a C, então A e C, aí você já fica meio assim, meu Deus, isso é no prefácio, você fala assim, Senhor, como é que eu vou conseguir entender essa questão? Mas assim, dá pra entender sim, dá pra entender, lógico que pra mim foi mais fácil, mesmo sendo dificultoso, com as aulas do professor Daniel, mas se você tiver algum conhecimento de filosofia, sociologia, nas ciências humanas em geral, de lógica também, vai ajudar bastante mesmo. Então é um livro para quem quer se preparar para defender a fé na academia. Ele vai citar os 4 cavaleiros do ateísmo, vai trazer Richard Dawkins, que é um ateu famoso, vai trazer outras objeções dos ateístas e como responder esse argumento. Então é uma obra muito boa, uma obra inédita e uma obra que ajuda cristãos, acadêmicos e aqueles curiosos que querem mergulhar, que aceitam um desafio. Eu acho que vale a pena, porque toda leitura que desafia a gente faz a gente sair da zona de conforto da gente. Então, vale a pena, você fica sabendo assim, nossa, quanto mais eu leio, mais eu descubro que eu não sei nada, e isso é bom. Então é isso, fica aqui os meus comentários ao livro Conhecimento em Crença Cristã, do Alvin. Espero que vocês tenham gostado. E até mais.